Sejam muito bem-vindos a Madness. Madness é uma série da Newgrounds, criada por Crinkles lá em 2002. Tem só 19 anos de séries, mais de 15 episódios extras, vários jogos, dezenas de jogos espalhados pra tudo que é canto, e é loucura. O próprio nome já fala. Vai ser um pouco complicado de explicar o que é Madness, todo esse universo, e vou tentar organizar em ordem cronológica, pois tem coisas canônicas e não canônicas, coisas que explicam, coisas que mudam depois de um tempo. Então é Madness. Madness é muito bom e Madness é o universo do nosso queridinho palhaço ruim que ficou muito conhecido no Friday Night Funkin'. Não, o Trick não é do Friday Night Funkin', vocês já devem saber disso, pelo amor de Deus. O Trick é um dos personagens de Madness Combat e eu vou ter que explicar tudo, não só dele, mas de diversos outros personagens dessa história que podem vir a aparecer em algum mod ou outro, ou principalmente aparecerem canonicamente dentro de Friday Night Funkin'. Mas não é de Friday Night Funkin' que eu quero falar hoje, eu quero falar da história de Madness Combat. Essa é a série muito incrível que basicamente é um dos grandes nomes de dentro da Newgrounds. Eu vou tentar explicar tudo pra vocês nesse vídeo aqui. Bom, pessoas, então esses vídeos dão um enorme trabalho, o editor vai sofrer um pouquinho, mas eu acho que nem tanto. Mas pro trabalho dele e pro nosso trabalho de pesquisa aqui, de roteiro e tudo mais, já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino. E muito obrigado já por estarem assistindo. Dá essa força pra nós que ajuda bastante. Muito obrigado, pessoas, atendendo a milhares de pedidos. Vamos ver a história completa de Madness Combat. Antes de nós irmos realmente pra história, eu tenho que falar algumas coisinhas pra vocês que são bem importantes. A primeira coisa é que Madness Combat surgiu lá na Newgrounds, lá em 2002. Bom, como tem 19 anos de série, alguns de vocês talvez nem eram nascidos e alguns de vocês talvez nem saibam o que é Newgrounds. Então vamos dar só uma explicada rápida aqui. Editor, dá uma ajuda pra nós aí, por favor. A Newgrounds, pessoas, é um dos grandes berços de jogos indies, de grandes nascedouros de talentos e também criado por Tom Fulp. O grande pai da Newgrounds, o cara que basicamente fez a parte de Flash ser popular hoje em dia. E ele acabou criando jogos fantásticos até fora da Newgrounds, indo para consoles e até para celular. Mas alguns jogos que acho que vocês devem conhecer, o Castle Crashers, o Battle Block Theater e outros como Dead and Me, Alien Hominid e, é claro, Pico School. Tudo criado por Tom Fulp, ou pelo menos tem alguma ajuda dele de alguma forma. E lá da Newgrounds, o grande novo sucesso é o Friday Night Funkin', que explodiu a Newgrounds. Literalmente, quando saiu semana 7, o site caiu, pra vocês terem uma noção do tanto de pessoas que queriam jogar o negócio, inclusive eu. Mas também eles acabaram criando tanta coisa, tipo, não é só um negócio de jogo, tem série de animadores, tipo o Igor Raptor, um dos grandes animadores que tem hoje em dia, veio de lá. Terminal Montage veio de lá. O Sr. Pelo, né, que hoje a galera conhece, dá risada das coisas dele, veio também da Newgrounds. Muita gente foi, tipo, quase uma grande inspiração para grandes pessoas hoje em dia. Tem o Videogame Donkey, que ele fazia reviews de jogos em 99 na Newgrounds, em imagem muito porca. E esse cara foi basicamente a inspiração pra Angry Video Game Nerd, que é um dos grandes aí de análise que tem hoje no YouTube. Então, tipo, a Newgrounds foi um berço pra muita gente, foi uma grande inspiração, foi um dos primeiros sites da internet que não era só notícia, que não era só você ir lá e ver alguma coisa que tá acontecendo, sei lá, de esporte, sei lá, qualquer coisa. Eles são um lugar livre, não tem, sabe, nenhuma corporação, não tem nenhuma empresa por trás. São pessoas independentes, que dependem da própria comunidade para continuar crescendo, para continuar os seus trabalhos. A Newgrounds é um grande berço de grandes talentos, de todo mundo para todo mundo, o que é muito doido essa filosofia. Não precisa, sabe, pagar uma assinatura ou fazer qualquer coisa, não, você pode entrar e jogar. É basicamente isso, é simples desse jeito. E também tem muita coisa que não tem freio. Tem muita coisa dentro da Newgrounds que seria mais 18, ou um pouco mais fora dos padrões normais que o YouTube não gosta. A Newgrounds não tem isso, mano. A Newgrounds é simplesmente um bagulho sem freio. Você pode fazer o que você quiser lá, que for um negócio extremamente horrível, é claro que vai ser banido, não é tipo 100% livre, uma zona lá dentro. Não, a Newgrounds, o mais legal é que não tem ninguém que manda em você pra fazer as coisas. Isso que foi o grande marco da Newgrounds e que fez ela ser tão popular hoje em dia. Você pode fazer o que você quiser e angariar um público e até receber ajuda pelos seus trabalhos. E na Newgrounds também surgiu várias coisas icônicas, que nem eu falei pra vocês,
depois desses jogos, mas também Toss the Turtle e também, é claro, Madness Combat, a série animada, e várias outras coisas como o próprio Pico School, o próprio Tankman e várias outras séries de animação que você já deve ter visto na internet. Muita coisa veio da Newgrounds. E só pra complementar, a Newgrounds falam que ela surgiu em 93, como se fosse um negócio de revista ainda, passando pra amigos, e eles foram pra internet praticamente nessa mesma época, na década de 90, mais ou menos ali 95, 96. Talvez é um negócio que muitos de vocês nem eram nascidos. Era basicamente os primórdios da internet surgindo. Agora que você sabe o que é a Newgrounds, eu vou falar pra vocês de uma das séries mais icônicas, que é Madness Combat. Vamos lá, pessoas, vai ser um pouco complicado de explicar, pois tem muita coisa, e o mais louco é que não tem texto nenhum. A Madness Combat você pode assistir e entender, porque não tem linguagem, não tem tipo, meu Deus, tá em inglês, eu não vou entender nada. Não, você pode assistir que o negócio não tem linguagem. É basicamente as pessoas se matando, dando tiro uma nas outras, e é uma loucura pra cima e pra baixo. Enfim, talvez isso possa desanimar um pouco as pessoas, pois não tem uma grande, enorme história, mas o mais legal é que, ao mesmo tempo, o universo, os cenários, as coisas em volta de Madness vão contando como que esse universo surgiu. E como eu falei no começo, tem muita coisa, meu Deus do céu. Se eu for contar a quantidade de jogos, passa de 30. A série realmente principal que a gente vai fechar nesse vídeo aqui, tem mais ou menos umas 15 partes separadas e algumas partes extras. Então pode ser um pouco complicado, mas eu vou contar em ordem cronológica como as coisas aconteceram para vocês entenderem. Então, pra gente começar de vez, a gente tem que ir lá pra algum lugar em Nevada. E lá em Nevada, né, nesse estado americano, tem algumas coisas muito loucas acontecendo. Principalmente um lugar muito do bizarro chamado Nexus. O Nexus é um complexo de cientistas, de pesquisa, de experimentos muito bizarros feitos nesse universo, graças a eles acharem algumas relíquias, algumas coisas que foram escondidas no passado. Quem é o dono deste lugar é o principal vilão da Madness, é o grande homem por trás da loucura, que é um cara chamado Auditor. O Auditor seria o diretor principal e ele acabou descobrindo coisas um tanto quanto bizarras, eu diria. E também dentro desse lugar tem um cara chamado Dr. Jebediah Christoph, que é um dos principais diretores e cientistas desse lugar. O que eles pesquisavam basicamente é um negócio para alterar a realidade do jeito que a gente não está prevendo. Eles acabaram encontrando uma relíquia chamada Halo. Esse Halo, não confunda com o jogo, não confunda com as coisas lá do Master Chief, essas coisas, não tem nada a ver. É uma auréola com grandes poderes. Essa auréola, ela tem a parte divina até da palavra, onde transforma, né, os usuários ou essa matéria da auréola. É como se fosse um item paranormal que acaba dando poderes aos seus usuários, um poder enorme para quem usa. Nesse lugar, eles acabaram então fazendo pesquisa nesses artefatos e nessa auréola de alguma forma, e o Auditor acabou conseguindo criar um negócio chamado dispositivo de improbabilidade. Esse dispositivo é basicamente o que faz a Madness ser Madness. É como se fosse um elemento que permeia esse mundo, é como se fosse uma programação que envolve as pessoas e que influencia os usuários a mudarem suas características normais. É como se você fosse um grande arquivo de computador. Esses arquivos de computador pudessem ser mudados nesse dispositivo, mas é como se você ainda estivesse vivo. É como se tivesse os seus atributos de RPG, como se tivesse, sabe, pontos de características e alguém pudesse mexer ali. É basicamente isso. Você meio que ganha o poder de editar o mundo ou de editar as pessoas. O Auditor acabou ficando muito poderoso com esse dispositivo, pois ele acaba mudando, né, a probabilidade das pessoas, do lugar que ele tá ali, né, na parte de Nevada, e ele acaba podendo mexer na realidade em si. Ele acaba criando clones que são os Grunts e acaba também montando um exército enorme, tudo por conta desse poder, não só do que veio da auréola, mas também de outros dispositivos que ele acabou criando, fazendo essas pesquisas muito insanas. O Dr. Christoph também tá lá dentro e ele acaba descobrindo o grande do porquê que eles estão fazendo essas pesquisas. O Christoph, ele vai perceber que a pesquisa tá sendo feita não é para mudar o mundo para melhor ou para fazer algo bom para as pessoas. O Christoph, ele teria até uma boa índole, mesmo ele trabalhando num lugar não tão bom assim. Esse doutor, ele vai pesquisando as coisas e vai fazendo a pesquisa na auréola até que ele descobre que o que tá sendo feito de verdade é a criação de um exército, ficando completamente desgovernado
governado, por isso que o lugar fica todo vermelho por conta, né, dessa improbabilidade que surgiu no mundo. O Kristoff, então, ele pega e acaba surtando, tipo, eu não vou mais trabalhar nesse projeto, cansei dessa loucura que estão fazendo aqui. Eles estão usando pessoas de verdade como cobaias, usando pessoas para fazer experimentos horríveis, e eles acabaram fazendo uma pesquisa por conta do poder dessa auréola, que é de reviver as pessoas. Mas não revive simplesmente pra a pessoa voltar de boa ao normal. Ele quer reviver para fazer mais soldados e ter o poder de ter pessoas que possam ser controladas por esse poder absurdo. Não só da improbabilidade, mas desse artefato, né, que é uma das peças importantes dentro da Madness. O Kristoff, ele percebe tudo isso e acaba fazendo um acidente de propósito dentro de todo o complexo Nexus. Ele acaba destruindo tudo e ele acaba entrando na loucura de alguma forma. Ele acaba entrando, né, e um elemento muito importante que eu tenho que falar pra vocês, que é importantíssimo pra Madness, é quase uma regra principal. Todo mundo que sai matando, ou pelo menos que ganha um poder de matar ou aniquilar as pessoas e por aí vai, essa pessoa vai ficando mais forte por conta dessa parte da improbabilidade, como se fosse realmente um RPG. Você tá matando as pessoas, tá ganhando XP, e aí você vai ficando mais forte. É praticamente isso. Tanto que no jogo Madness Project Nexus, o doutor, ele vai pegando armas, ele vai pegando coisas que aparecem no cenário e vai sair matando todo mundo, até que ele chega na auréola. E a auréola que ele pega acaba transformando ele em Jebus. Ele acaba virando um outro personagem também antagonista desse lugar muito doido. Mas o que ele não percebia é que conforme ele mais vai matando, mais na Madness ele vai ficando, mais nessa parte da improbabilidade ele vai fazendo parte. Então, enquanto ele queria limpar tudo, ele acaba fazendo parte do negócio sem ele perceber. Ele vai chegar no final, né, na diretoria, tentando encontrar o auditor, ou quem é o dono por trás desse negócio, e ele acaba encontrando um cara chamado Phobos, como se fosse um outro vilão nessa merda toda, e ele derrota esse cara e meio que fica por isso mesmo. O Jebus, ele acaba vendo que não é o dono principal, é só mais um capanga, né, do tal do auditor, e ele vai atrás pra encontrar o dito cujo, né, o filho da mãe por trás da loucura toda. Nesse meio tempo eu também tenho que falar que a Madness em si não só despertou o Jebus, mas também outros personagens que seriam os principais da própria história de Madness Combat, que é o Hank, o Deimos e o Sanford. Mas principalmente o Hank foi o primeiro cara que acabou despertando e percebendo que o mundo ao seu redor já não era mais o mesmo. E aí agora eu tenho que falar pra vocês que Madness Combat é dividido em 3 sagas, principalmente a animação: a saga do xerife, a saga do Trick e a saga do auditor. Nós vamos então para a primeira saga e explicar tudo o que tá acontecendo. É a saga mais antiga e mais básica, que eu acho que vai ser até meio rapidinho de explicar. Nessa primeira saga é como se a gente estivesse descobrindo as coisas, onde o Hank também vê esse mundo doido ficando perto dele, né, essas coisas insanas, e ele tem o primeiro confronto com o Jebus. O Jebus, ele vai vir nesse lugar, pois como eu falei pra vocês, ele tá querendo limpar as merdas dessa coisa da Madness. Como o Hank acabou sendo um influenciado da Madness logo no primeiro episódio, que ele sai matando todo mundo, seria meio que um psicopata, né, que acabou despertando pra essa realidade muito doida. Nesse confronto com o Jebus, que o Hank percebe que o negócio é um pouco mais complicado do que deveria. O negócio é um pouco mais difícil, porque as pessoas morrem, mas não morrem. Porque no segundo episódio, mesmo ele matando o Jebus na primeira partida, né, no primeiro confronto, o Jebus volta. O Jebus tava querendo só parar o Hank, parar a loucura de acontecer, mas o Hank foi lá e conseguiu derrotar o tal poderoso Jebus de alguma forma. Aí veio o segundo episódio, onde o Hank finalmente descobre talvez um contato que teria alguma influência pra chegar no auditor de algum jeito. Ele acaba encontrando o xerife, e o xerife é o personagem que também tem esse dispositivo de improbabilidade. Mas o xerife também tem um cara, um capanga muito doido, que acaba sendo um dos principais da série toda, que é o Trick. O Trick é um palhaço assassino mandado pelo xerife, como se fosse um mercenário, pra enfrentar o Hank. E o Hank acaba vencendo o Trick nesse segundo episódio, mas o Jebus, ele volta por conta dessa improbabilidade que o auditor tá usando, né, revivendo as pessoas, e o próprio Jebus tem o poder de reviver por conta da auréola que ele pegou. E mesmo nesse confronto todo, o Hank tentando chegar no xerife pra descobrir onde tá o auditor, o Jebus chega primeiro e mata o Hank, dando fim ao segundo episódio, e o xerife consegue ir embora e o Jebus meio que tá limpando a Madness de algum jeito. Mesmo tendo um confronto sanguinário,
cenário, né, atrás do xerife. O Hank não morreu, ele consegue se recuperar das feridas e ele vai atrás ainda do G-Bus, do xerife, tentando achar o que tá acontecendo, já que o xerife tem também esse dispositivo do caramba, que consegue mexer na realidade. Outro cara que conseguiu sobreviver foi o Trick, e ele vai atrás do Hank também, tentando se vingar. Mesmo com todas as coisas, né, o Hank brigando e tudo mais, ele vence o Trick de novo, só que dessa vez o Trick morre e ele é ressuscitado pelo G-Bus. É daí que o Trick fica verde. O palhaço, então, é um palhaço assassino, psicopata, zumbi. E é nesse terceiro episódio que, então, o Trick tenta lutar de novo, mesmo zumbi, mas o Hank foi lá e conseguiu vencer. E logo na sequência ele encontra o G-Bus e o G-Bus vai, briga, acontece uma treta enorme, mas logo na sequência ele encontra o xerife e o xerife tá perto de morrer, né, sabe, sem mais nenhum guarda-costa. O G-Bus ainda com um pouco de força mata o Hank e o Hank com resquício ainda, né, tentando acabar com essa loucura toda, ele dá um tiro no G-Bus e mata o xerife. Aí então meio que seria o fim da primeira saga. O Hank finalmente conseguiu acabar com a loucura de algum jeito. Mas, como eu falei pra vocês, por conta do dispositivo de improbabilidade, a auréola que o próprio G-Bus tá usando, as pessoas não morreram, pelo menos as principais. Hank ainda descobre, né, que a loucura continuou porque ele ainda tá vivo. Ele vai atrás da onde tá a droga do auditor, tentando achar ele de algum jeito. Ele vai e consegue encontrar um clube muito do doido, né? E aí começa a segunda saga, que é a saga do Trick. E o Trick, já esse palhaço ruim, volta e é no quarto episódio, né, que é a apoteose, acaba, né, vendo uma das grandes cenas que é o Trick fazendo a Chicken Dance. Editor, não põe essa música porque dá flag, dá copyright, então esquece esse negócio. Enfim, mas acontece um outro confronto e aí as coisas acabam escalonando pra mais absurdo. O G-Bus volta de novo, mas não adianta, o Hank vai lá e ele meio que percebendo que não tem como vencer, que o G-Bus é muito poderoso, ele se explode. Não põe também meme árabe, pelo amor de Deus, editor, eu tô ficando louco já com esses negócios. Mais louco que a própria Madness. Como eu falei, pelo dispositivo de improbabilidade e as pessoas meio que vão continuando nessa loucura, o Hank não morre, mesmo ele perdendo o corpo inteiro. O Trick também voltou, mesmo não acontecendo nada, mas o G-Bus foi ressuscitado mais uma vez e ele vai pra porrada de novo. Acontece uma treta enorme e nesse episódio, que é a depredação, a gente tem a apresentação dos dois personagens que seriam o Sanford e o Deimos, que vão ser grandes amigos do Hank e que também acabaram percebendo essa Madness, né, esse elemento, né, da improbabilidade modificando o mundo todo. Uma coisa que é revelada nesse quinto episódio é que o Trick, ele é muito mais poderoso do que só um palhaço zumbi assassino maluco. Ele é a própria personificação dessa improbabilidade. O auditor dá tanto poder pra esse cara e ele acaba absorvendo tanto da Madness que o palhaço acaba virando um maluco. É como se fosse o pica-pau do desenho, é como se ele fosse doido, não dá pra prever o que vai acontecer. E o Trick consegue matar o Hank e o G-Bus. Nessa fase, o Trick acaba ficando poderoso, pegando até um pouco dos poderes do G-Bus de alguma forma. E aqui acontece uma divisão um pouco da história, onde o Sanford e o Deimos vão começar a se desenvolver, que vai ser os episódios ponto 5, que aí os dois vão meio que virando mais, sabe, com a cara que a gente conhece eles e tudo mais. Eles vão ganhando mais características. Inclusive, tem até uma outra série que é o Deadmos, que vai explicar o Deimos ficando mais forte, ficando mais poderoso, ele indo pra esse plano da inexistência, que seria, né, essa causa da improbabilidade de criar uns negócios muito louco. E o Deimos acaba ficando mais forte nesse lugar também. Mas voltando à saga original, o Trick então tá poderosíssimo. Ele acaba absorvendo mais e mais da Madness e acaba vencendo o G-Bus e o Hank. Mas aquela coisa, de novo, o Hank não morreu, ele é ressuscitado pelo Trick. O Trick também começa a ter esses poderes da improbabilidade, né, por ele ser um ser mega caótico. Então o Trick acaba ressuscitando o Hank só pra bater no Hank de novo. É como se fosse tipo, eu faço você voltar pra bater em você. É só pro palhaço completar mais ainda o sadismo em querer torturar o Hank também. Ele tá muito machucado, mas ainda vivo, e agora com sangue no zóio pra ir atrás do Trick de algum jeito. Acaba tendo uma
treta enorme no trilho do trem, briga pra tudo que é canto, mais porrada. Ele consegue chegar no Trick e meio que o G-Bus começa a aparecer de novo. O G-Bus, ele meio que também voltou à vida, mas só que o G-Bus começou a ficar cansado dessa bagunça toda. Ele nesse episódio aparece como se fosse um easter egg, mas ele quase não faz nada. Mas outra coisa que eu tenho que explicar que é muito importante, que nesse episódio a gente conhece o ícone do pecado, que é o principal lugar que muito provavelmente o auditor está. E nesse lugar também foi criado a AAHW, que é a Agência Anti-Hank Wimbledon, pois o Hank muito provavelmente ele absorveu uma outra parte da Madness, que é de ser imortal. Não imortal como se ele não fosse ser derrotado, mas é como se ele sempre voltasse. Ele tem uma determinação gigantesca e isso foi dado pra ele por conta dessa improbabilidade. Outra coisa muito importante é que essa improbabilidade, ela meio que dá poderes aleatórios pras pessoas. Nem acho que o próprio auditor conhece ela direito pra entender melhor. Por isso que ele fica fazendo esses testes atrás de testes, pois parece que cada vez que ele usa essa improbabilidade, algo no mundo muda, e muda a tal ponto de que ele não percebe qual poder tal pessoa vai ter. O do Hank é de sempre voltar de alguma forma. O G-Bus volta, mas é por conta da auréola. E o Trick, porque ele é completamente caótico, e a programação dele, que o auditor tá dando pra ele, tá deixando ele mais e mais forte. É muito bizarro. Mas agora, finalmente, o Hank derrota o Trick, mas o Trick, como eu falei, é o palhaço ruim, é o palhaço absurdo, e ele volta extremamente mais poderoso. Antes nós vimos pro episódio poderoso do Trick, que ele vai virar o capeta mesmo, encarnado em forma de palhaço. No 6.5, a gente vai ter uma breve cena onde vai mostrar o auditor realmente mexendo no personagem do Trick, mexendo nas suas características de verdade. E vai mexer nos atributos do palhaço absurdo. O auditor, ele vai tentar mexer nesse negócio pra ver até onde vai o limite do poder desse caos. E outra coisa mega importante é que o Sanford e o Deimos conseguem sobreviver para continuar ajudando o Hank de alguma forma. Eles passam por um perrengue do caramba e eles conseguem sair daquele lugar. E agora a gente consegue realmente perceber que o Hank tá sendo manipulado ou ajudado de alguma forma, pois essa improbabilidade tá fazendo com que ele volte várias vezes. Na consternação, o episódio 7, o Hank, ele é obliterado pelo Trick. O Trick esbagaça o Hank, mas mesmo assim cai um raio e o Hank volta. O Hank always come back, ele é o Springtrap de Madness Combat. Brincadeira. E aí, então, o Hank vai enfrentar mais uma treta com o Trick. Só que o Trick agora é um bicho gigantesco, monstruoso pela quantidade da Madness que entrou dentro dele. Uma coisa que eu tenho que deixar claro é que quando eu falo o elemento Madness, é essa parte de improbabilidade também. Então é tipo como se a Madness, né, essa loucura, fosse a criação desse dispositivo. E aí, esse elemento vai entrando nas pessoas a cada vez que elas matam mais pessoas ou quanto mais o auditor vai mexendo nelas. Então a treta vai indo pra muito longe do Trick do Hank, até que o G-Bus, ele decide voltar pra encerrar de vez essa merda toda. Ele fala, cansei desse bagulho, ele vai e mata o Hank de novo e acaba obliterando o palhaço também, acabando com os poderes dele. Ele usa o poder da auréola e fica mais forte e fala, mano, chega. Ele bagaça todo mundo e ele vai finalmente atrás do auditor. Até então, o G-Bus estava atrás da Madness, né? Da parte da improbabilidade. Que ele achou que seria com o xerife, ou que essas coisas acontecessem aleatoriamente. Mas agora ele falou, não, eu tenho que achar o auditor de algum jeito. E é nessa hora que o auditor percebe a merda que vai acontecer e ele coloca o nível da improbabilidade lá em cima. Agora vai ser o caos, pois é justamente a saga do auditor. Em paralelo, o Sanford e o Deimos, eles vão tentar resgatar o Hank de alguma forma e ver o que tá acontecendo, o que eles podem fazer pra ajudar. Eles descobrem que o Hank foi terminado e vão tentar achar o Hank pra tentar recuperar ele de algum jeito. E agora estamos no episódio da inundação. Foi então que o G-Bus, ele vai passando por dentro do ícone do pecado, meio como se fosse um paralelo até de Salvador que ele tem. Ele vai tentando ser o herói da parada, mesmo fazendo um monte de merda no caminho. O G-Bus, ele consegue encontrar o auditor, treta com ele, dá porrada, vai, pau canta realmente, e ele consegue destruir pelo menos uma parte desse dispositivo que cria a Madness. E é então que o mundo começa a quebrar. O próprio mundo do auditor racha inteiro, você começa a ver no céu, e o G-Bus meio que falece. E então o auditor vai até o corpo do G-Bus. E o auditor então pega a auréola dele. O G-Bus, infelizmente, não volta mais. Ele tentou parar o auditor de alguma forma, mas não conseguiu. E o auditor
Auditor agora tem o poder da improbabilidade, mais a auréola do G-Bus, deixando ele mega poderoso, absurdamente mais insano. E aí também nesse paralelo, o Sanford e o Deimos conseguem achar o Hank e eles vão correndo pra tentar salvar o corpo dele. Eles vão nessa parte do ícone do pecado que eles fazem pesquisas de ampliar corpo, de deixar mais forte, que é onde surge até os Torture, né, que são esses caras gigantes da Madness. Infelizmente os dois se separam. O Sanford ele vai tentar distrair as pessoas, né, os agentes que estão vindo atrás que nem louco, e o Deimos vai, coloca o Hank na máquina e tenta recuperar o amigo de algum jeito. Mas o Deimos infelizmente morre, acaba, né, sendo baleado ali no meio, e o Hank pelo menos deu certo a tal da parte da experiência ali. O Hank consegue voltar à vida e vai atrás de quem tá fazendo tudo isso. O Sanford e o Hank conseguem se encontrar de novo e dessa vez eles vão tretar com o Auditor. E é nessa hora que a gente descobre que o Auditor, ele acaba ganhando um novo poder, que é de agregação. Ele consegue juntar a improbabilidade das outras pessoas dentro do seu próprio corpo e acaba ficando mais e mais poderoso. O Hank e o Sanford então vão tentando brigar com o Auditor e mais um monte de gente que vai aparecendo, treta pra cima, treta pra baixo. E aí então eles chegam de novo com o Auditor, não tem mais como escapar, é a luta final, agora a treta, o pau vai cantar e o Auditor consegue absorver mais corpos e vai absorvendo e ficando maior. O Hank, poderoso demais, vai brigando e batendo, mas algo improvável acaba acontecendo mais uma vez. Conforme o Auditor vai absorvendo corpos, absorvendo, ele acaba pegando pessoas aleatórias de tudo que é lugar. E um dos corpos que ele pega, que tá jogado ali no chão, é o corpo do Trick. E aí então o Trick entra dentro do Auditor. Conforme mais poder o Auditor vai pegando, mais vai quebrando a auréola do G-Bus, né? Aquela auréola que eles pesquisaram e tal. Mais o poder vai ficando fora de controle. Mas quando entra o Trick, que o gatilho da Expurgation finalmente acontece. O Hank e o Sanford, eles acabam vendo a realidade, o caos e o vazio se juntarem na frente deles. O Trick acaba tomando o poder do G-Bus e do Auditor, levando o caos completo que existe dentro do Auditor, dessa parte da improbabilidade. Aí a loucura vai a níveis nunca antes vistos. Acontece o maior quebra-pau dentro dessa improbabilidade, desse caos que tá dentro do Trick e consumindo a realidade de alguma forma. O Hank e o Sanford vão brigando dentro dessa realidade, eles conseguem vencer esse avatar do Trick bizarro, totalmente maluco, e a realidade acaba quebrando de novo e eles são cuspidos desse caos, sobrando os dois corpos dos guerreiros, o Hank e o Sanford caídos, mas o Auditor ainda tá vivo. O Auditor conseguiu formar-se de novo com os poderes do G-Bus e com o restante do que soltou da improbabilidade, e ele sobreviveu. É, pessoas, infelizmente este é o final de Madness Combat, pelo menos até a série principal continuar. Ainda tem alguns episódios que estão saindo, né, do Deimos, falando mais sobre como o Deimos sobreviveu e como ele tá de volta à vida, né, ficando um pouco mais forte. E alguns outros paralelos do parte 9.5 que tá saindo agora também, que vai mostrar como o Hank, ele consegue voltar nessa improbabilidade, né, como ele consegue recuperar o seu corpo e voltar de alguma forma. E, infelizmente, a gente vai ter que ver o restante da história no episódio 12 ou o que vier daqui pra frente. Mas isso é Madness, pessoas. A série ainda vai continuar e quando tiver alguma coisa nova ou tiver um novo episódio, eu trago aqui pra vocês, se vocês quiserem. Muito obrigado, pessoas. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo sempre. Já deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.